ser uma criança que cresceu muito cedo, que foi obrigada a escutar muita coisa, foi obrigada a sentir sentimentos que não são normais para uma criança. Acho que reflete um pouco na nossa vida adulta, porque eu nunca tive um amor materno. Eu nunca soube o que era o amor. E depois que eu vim para Cristo, Deus me mostrou o que era o amor verdadeiro dele, de Deus. Eu fico pensando naquela criança de 13 anos, de 12, que pedia para morrer. E eu não vejo como eu saí viva de lá, se não por propósito de vida. Que era muito fácil para mim, na minha época, na época da minha depressão, tudo. Era muito fácil para mim simplesmente falar desisto, me jogar na frente de um caminhão e era isso aí. Mas hoje eu consigo ver que era propósito da minha vida. Desde essa época eu me lembro de sempre tentar esconder muito para as pessoas, né? Eu não demonstrava isso com frequência dentro de casa. Eu me escondia pelos cantos para chorar, usava noites que eu passava em casa sozinha para me mutilar às vezes, ou eu sentava na janela do meu apartamento e sempre ficava pensando em pular, mas que a voz de Deus mesmo nunca deixou eu realmente executar esse ato de pular para fora da janela. E ali, o auge meu foi nos 13 anos, dos 13 para os 14, que eu comecei a fumar, e como eu não tinha idade para comprar o meu próprio cigarro, né, às vezes eu me via roubando de alguém, ou pedindo para conhecidos mais velhos que podiam comprar, ou eu tinha uma tia também que fumava, às vezes eu pegava o cigarro da bolsa dela, então já é uma sequência de coisas muito erradas, assim, que com 13 anos eu fui obrigada a passar, porque o meu subconsciente, meu eu interior, lembrava de tudo que eu já tinha passado na minha infância e era o único jeito que eu conseguia aliviar os meus sentimentos. Às vezes, sentimento de culpa, de solidão, eu tinha muito sentimento de solidão, sempre me via muito sozinha, eu tentava conversar com as pessoas, mas ninguém me escutava, daí eu me fechava e era um ciclo eterno de eu tentando me abrir, ninguém me escutando, ou de eu demonstrar que eu estava fraca, que eu estava mal e acharem que era besteira, fazerem piada na minha cara, porque com 13 anos aparentemente não tem problema nenhum na vida. E pra mim isso me doía muito, sabe? Meu, meu coração de criança, né? Porque com 13 anos a gente é criança, ele foi obrigado a entender que os meus sentimentos não eram válidos por ser criança. Aí eu fiz a minha vida se tornar de adulta com 13, 14, com 15 anos eu já estava entrando num relacionamento também, um cara bem mais velho que eu. E ali eu comecei a beber, a gente ia muito pra festa. Eu vi assim que me objetificando, sendo uma mulher com 15 anos, uma mulher muito mais crescida, muito mais
madura para minha idade, as pessoas me levavam mais a sério. E muitas vezes, esse levar a sério não era nem por quem eu era mais pela minha aparência. E no meio de tudo isso, eu comecei a beber muito, todo final de semana a gente ia pra festa, pra meio de fumaça, de narguilha. Eu fumava narguilha com 15, 16 anos, muito cedo, e o álcool mesmo me ajudou muito naquela época, porque era realmente uma forma de escape. Bebia ao ponto de desmaiar, já entrei em alguns como alcoólico naquela época. E a minha vida era basicamente essa. Eu esperava o final de semana para poder esquecer tudo que já tinha acontecido comigo, afundando na bebida. Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu sou aqui de Joinville. Eu vim contar um pouco do meu testemunho. Eu, desde muito cedo, fui uma criança muito rejeitada. Eu sou a segunda filha dos meus pais, né? Da minha mãe e do meu pai. Eu sou a segunda e última, mas a minha mãe teve mais dois ainda no segundo casamento. Então eu sou a filha do meio, praticamente. Desde muito cedo eu sempre fui muito rejeitada. Minha mãe não queria outra filha. Ela teve a primeira e para ela estava bom só uma. Então desde o começo, desde sempre, eu já fui muito não quista. E conforme eu fui crescendo, meus pais começaram a ter problemas. Quando eu tinha 12 anos, eles se divorciaram. Não foi um divórcio muito fácil. Eles saíram completamente um da vida do outro. Um pouco depois do divórcio deles, os meus avós maternos morreram e minha mãe, ela me deu com a minha irmã mais velha para uma conhecida dela. A gente passou, foram 8 anos da minha vida. Eu passei com uma praticamente desconhecida. Era conhecida da minha mãe, mas eu não tive o contato mãe e filha nos primeiros anos da minha vida, nos primeiros 8 anos da minha vida. E foi muito comum para mim, nessa minha fase de criança, de ver os dois brigando, ver na minha frente mesmo, os dois brigando, ou realmente escutar coisa quebrando, muitos xingamentos, gente se batendo. Eu, às vezes, acordava no meio da madrugada e eles estavam brigando. E depois disso, minha mãe teve mais duas meninas, né, com esse meu padrasto. E depois dali, depois que as duas nasceram, ele foi embora. E logo depois que meu padrasto foi embora, minha mãe decidiu que eu e minha irmã, a gente era mais peso para ela, mais tudo. Ela comentou, falou algumas coisas assim que realmente, para uma criança, né, de 12 anos aí, machucam. Eu nunca me esqueço, a frase que ela falou foi: se a mãe tem o poder de dar a vida aos filhos, ela poderia ter a capacidade de tirá-las. Alguma coisa assim. Olha só, Deus tá me curando mesmo, eu tô esquecendo da frase. E, e para mim, durante muito tempo, essa frase me marcou. Era uma coisa que eu não conseguia falar ela sem chorar. Porque para uma criança de 12 anos, ter que escutar uma coisa dessas, que você não é bem quista dentro da tua casa, não é uma experiência muito legal. Eu, como criança, eu amadureci muito cedo, porque aí, né, com meus 12 anos, 13, comecei a ter uma depressão muito forte. Eu tentava falar com as pessoas e ninguém me escutava muito, justamente por ser uma criança, eles achavam que eu não tinha problemas. Mas eu conversava bastante com Deus, eu perguntava para ele por que eu estava passando por tudo isso. Por que minha mãe me abandonou 2 vezes? Por que ninguém realmente se importava comigo? É um pouquinho complicado lembrar dessa situação. E a gente sabe hoje, né? Eu sou crescida hoje, mas parece que nem faz tanto tempo. Eu fui com psicóloga uma época e ela falava que é normal a gente, mesmo grande, sentir as dores que a gente tinha naquela época. Porque a gente fica imaginando se fosse hoje. Eu grande, aí, com os meus 23 anos.
Eu não ia querer que os meus alunos de 13 passassem por tudo que eu passei. E que aí toda vez que eu. Acho que isso também já veio de quando eu era pequena. Eu tive um relacionamento, né, com um cara bem mais velho que eu. E toda vez que a gente discutia, me dava umas crises de ansiedade que eu não conseguia respirar. Eu não. Eu desmaiava às vezes. Durante muitas vezes também eu acordava de madrugada chorando, simplesmente por nada, só acordava chorando. E essa época das minhas crises de ansiedade, eu lembro de uma em específico, que foi a última, antes de conhecer Cristo, que eu estava andando na praia com esse meu ex-namorado. A gente tinha discutido, eu saí andando pela praia, assim, e eu parei no meio do nada, tava tudo escuro, e eu lembro de escutar passos por perto de mim, e vozes, só que eu olhava para os lados e não tinha ninguém. Até hoje eu não entendo o que era, se era alguém que estava escondido e eu não vi, ou não. E eu lembro que naquele momento eu desmaiei, e eu acordei, eu já estava em casa, ele me buscou. Eu apaguei, e era uma coisa muito recorrente isso na minha vida, de do nada desmaiar. Aí eu sofria bullying, bastante bullying na escola. Eu e minha amiga, a gente sempre foi mais cheinhas, assim. E a gente não era muito afeito dos esportes. A gente não corria direito por causa da nossa condição. Sempre era um pavor pra gente quando tinha aquelas aulas de educação física que a gente tem que se pesar e ver a nossa altura. Sempre foi meu maior pesadelo. A gente tive muita insegurança com o meu corpo por causa disso. E com esse meu relacionamento, de quando eu estava com 15 anos, comecei a me relacionar com esse homem. Ele era 10 anos mais velho que eu. Estava com 15, ele já estava com 25. Eu me vi como uma mulher já, né? 15 anos ali eu já estava como uma mulher. Eu era tratada como mulher, eu era vista como mulher. Na questão da ansiedade, na época que eu estava na escola também, eu sofria muita ansiedade e eu descontava muito isso em mim. Eu chegava muitas vezes a me machucar, eu cortava os pulsos às vezes, ou eu usava um fósforo não, um, um isqueiro para me queimar, eu fazia marcas na minha pele, me arranhava, fazia de tudo para me machucar. Eu sempre achei que a culpa de tudo isso acontecer era minha. Tanto a parte dos meus abandonos, que minha mãe me abandonou, né, dos pais ali, o divórcio dos meus pais também, eu sempre achei que era culpa minha, porque eles decidiram, minha mãe pediu pro meu pai para se divorciar no dia do meu aniversário de um ano. No meio da festa, ela pediu para se divorciar. E hoje eu sou uma mulher totalmente diferente. Hoje eu vejo que tudo que aconteceu na minha vida passada foi Deus me ensinando a como ser hoje. Hoje eu sou muito bem resolvida na minha vida familiar. Eu já pedi e liberei perdão para todos os meus membros da família, né? É uma coisa muito importante. E eu sou casada, eu pretendo ter filhos, o meu trauma de criança Deus curou. Se Deus quiser, quando Ele quiser, a gente tem uns filhos aí, quantos Deus quiser também. Ele fala como tem tempo para tudo. Eu falaria para ela que vai passar. É uma fase, a gente precisa passar por isso. Não vai doer menos se parar, porque eu acho que tudo que a gente vê, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente viveu, são experiências que no futuro a gente vai poder inspirar outras pessoas a seguirem forte, porque
Deus vai te tirar dessa, Deus vai fazer a tua vida ser muito melhor e Deus vai te dar um propósito para tudo isso.